Olha eu aqui de novo. Vocês estão se acostumando comigo, né? Gente, eu tenho assim um prazer e uma honra muito grande em apresentar para vocês o pastor Zé Antônio, que é meu pastor, foi meu pastor há alguns anos, mas pastor, né? Pastor bom nunca deixa de ser, né? Então continua sendo. E amigo, né? Um grande amigo. A gente, até uma época nos Estados Unidos, quando eu morava lá, o pastor também, a gente continua mantendo contato lá, e é muito bom a gente estar aqui de volta, e vocês estarem ouvindo aí uma palavra de Deus através desse pastor, que para mim sempre foi, tem sido, e tenho certeza que sempre vai ser uma bênção. Pastor, sinta-se em casa, viu? Obrigado. Muito obrigado. Ainda bem que vocês conhecem o Ricardo, ele exagera um pouquinho. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Estou feliz porque reencontrei vários amigos aqui, irmãos e irmãs queridos. Quero pedir licença para falar do pastor Arno Degal, esse homem de Deus, ele é um príncipe na nossa cidade, e eu louvo a Deus pela vida dele. Fiquei muito feliz de vê-lo aqui. Onde a gente chega e vê esses homens de Deus, isso é uma coisa importante para nós. Nós temos esses testemunhos e referências. Estou feliz pelo convite, o privilégio que o Paulinho e a Kelly me deram. A gente trabalhou junto no outro ministério e servimos juntos. Eu tenho uma gratidão muito grande para com os dois. Eles me ajudaram muito onde eu servi anteriormente, servimos juntos. E eu, de modo que, para mim, é uma alegria muito grande estar com todos vocês. Estou amando esse culto, estou sendo abençoadíssimo. Os louvores, os cânticos que já foram acontecendo, o testemunho, tudo que está acontecendo aqui, edificou e está edificando o meu coração. A palavra dessa noite é uma palavra muito simples. Eu sou uma pessoa simples e eu não tenho outra maneira e forma de apresentar a palavra, senão de modo simples, como eu a vejo. Aliás, eu tenho pedido isso ao Senhor, que me ajude a voltar, quanto mais para a simplicidade, melhor. Essa é a minha perspectiva de ver. Nós estamos vivendo numa sociedade difícil, complicada, onde nós precisamos voltar para o Evangelho simples da Palavra de Deus. Quero convidá-los para abrirem suas Bíblias comigo, por favor, na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, você sabe, fica no Novo Testamento. Você vai basicamente para o final da Bíblia, passa Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 1, versículos 3 até o 14. Quero só lembrar que esse texto, no original, ele praticamente não tem ponto, ele tem apenas ponto e vírgula, porque Paulo, quando ditou esse texto, ele o ditou de uma vez só. É uma peça só, do versículo 3 ao 14. Mas a minha versão, que é a nova versão internacional, ela tem uns pontos. Só estou fazendo essa observação para vocês entenderem que esse texto, ele é um corpo só. É uma verdade só, que ele começa de cima a baixo, falando das bênçãos espirituais, como vocês vão perceber aqui. Ele está falando das bênçãos espirituais. Esse é o termo que Paulo usa. E para descrever as bênçãos espirituais, ele a descreve associando à Trindade: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que eu e você recebemos da bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo. Então, eu quero fazer a leitura e pedir que você me acompanhe. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade,
de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta palavra que foi lida nessa noite. E o meu pedido nessa noite é que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê graça, para que a palavra seja colocada para as tuas ovelhas que aqui estão, os teus filhos e filhas, da forma mais simples e clara possível, e que o Senhor me livre de criar qualquer dificuldade para a compreensão dessa mensagem que é tão linda, tão importante e tão necessária para os nossos dias. Abençoa esta igreja, abençoe a liderança da capela, abençoe os nossos pastores que estão viajando, cuida da vida deles lá e traga-os em segurança, e que a unção e o poder do Teu Espírito Santo esteja edificando os nossos corações nessa noite, fazendo-nos entender e discernir o Teu propósito com esta palavra, para a Tua glória, em nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Bênçãos espirituais. Esse é o tema da nossa mensagem, porque Paulo fala claramente sobre isso. O que eu gostaria de expor nessa noite não é uma ideia do que eu acho sobre o texto. Eu não quero expressar aqui o que eu penso sobre o texto, porque isso não importa a você. Isso não te ajuda em nada. Isso, aliás, não ajuda em nada quando tem um homem, um pregador, que fica falando das experiências que ele teve, do que ele passou, do que ele não passou. Quando nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Isso que muda o meu e o seu coração. Deus tem compromisso com a palavra de Deus. Ele não tem compromisso com a palavra do pregador. Ele tem um compromisso com aquilo que já está escrito aqui, que Paulo deixou para nós, para que nós possamos ter então essa compreensão maravilhosa. Nós vivemos numa época onde a maior necessidade dos evangélicos é voltar ao Evangelho, é voltar à simplicidade do Evangelho e à base do Evangelho. Essa é uma das coisas mais importantes hoje, porque na hora do vamos ver, na hora do oceano afundando nas ondas, na hora da tempestade, do deserto, e quem aqui já passou pelo deserto sabe o que eu estou falando. Quando nós passamos pelo deserto, o que importa mesmo, o que te segura é a palavra de Deus. É você lembrar de quem você é em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus. O Ricardo mencionou aqui os Estados Unidos, e esse período que eu fiquei lá pastoreando, aconteceram coisas interessantes. Eu ouvi a história de pessoas que passaram pelo deserto, a travessia do deserto, como a gente chamava. E eu perguntei para vários deles como foi a experiência. Uma coisa me chamou a atenção. Eles disseram, alguns deles, homens e mulheres, chegando na beira de um rio, na travessia, para chegar então ao Texas, ao Arizona, coisa assim, eles chegaram num rio, e que tinha que atravessar o rio. Então aquelas pessoas diziam, mas eu tenho malas comigo. Aí o coiote, que era aqueles que levavam e que conduziam as pessoas para lá, diziam para eles, você precisa deixar as coisas aí. Aí a pessoa olhava para o coiote e dizia assim, bom, mas peraí, aqui tem roupas que a minha mãe me deu, aqui tem objetos que a minha mãe me deu, eu não posso deixar isso aqui. O coiote olhava para essa pessoa e dizia, ou você deixa a mala, ou você fica com ela. É simples assim. Na hora do deserto, no momento de luta, de dificuldade na nossa vida, o que fica é aquilo que foi gravado no nosso coração. E se a palavra de Deus for gravada no seu coração, com letras de fogo, venha o que vier, e você será vencedor em Cristo Jesus, na palavra de Deus. O que nós mais precisamos é a palavra de Deus, é beber dessa palavra, é comer essa palavra. Então, quando Paulo fala das bênçãos espirituais, é importante que eu e você saibamos do que se trata, do que ele está falando.
E para fazer isso, eu quero voltar um pouquinho no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, todas as vezes que se falava de bênçãos, essas bênçãos sempre estavam ou estão ligadas à questão material. Quanto maior era a extensão de terra do sujeito, quanto maior a sua fazenda, quanto maior a produtividade, quanto maior o número de gados, o número de escravos e até de esposas, então esse camarada era considerado um abençoado, porque ele tinha muita coisa para mostrar. Ele era poderoso. Talvez seja por essa razão que a maioria dos pregadores hoje, quando querem falar de prosperidade, pastor Degal, eles têm que se voltar para o Antigo Testamento. Tem que voltar para lá, porque lá ele vai ter uma base incrível para falar sobre isso. Que Abraão foi muito rico, que Isaac foi rico. A gente vai vendo a vida desses homens, e Davi, coisa impressionante. O patrimônio de Salomão deixa qualquer um impressionado. Quem que não fica impressionado? Quando você vai para o Novo Testamento, no entanto, isso muda radicalmente. O material deixa de ser fundamental. A materialidade agora fica em segundo plano. Agora vem valores das quais nós não conhecíamos, que veio pelo meio de graça, através da nova aliança, em Cristo Jesus. Porque o Senhor Deus, através do Filho e do Espírito Santo, o nosso Pai, deu a nós bênçãos espirituais, as quais eu e você precisamos conhecer, precisamos saber, porque isso não é o que vai acontecer, mas é o que já aconteceu, e eu e você precisamos entender onde é que nós estamos nisso. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Começando do versículo 1 ao 6, do versículo 1 ao 6, nós vamos ver as bênçãos que Deus Pai, o Deus Pai dá para nós. Eu queria falar mais uma coisinha e dizer o seguinte, gente, se fosse para pregar aqui versículo a versículo, nós íamos ficar aqui um final de semana inteiro, tá bom? É uma palavra rápida, então eu vou só pensar, eu vou elencar algumas coisas, aquelas que têm tocado o meu coração e compartilhar com vocês. É claro que o melhor é que você chegue em casa, se debruce sobre o texto, vá, pesquise e mergulhe mesmo, porque tem coisas maravilhosas aqui. Isso aqui é como um garimpo. A palavra de Deus é como um garimpo. Quando você vai ler a palavra de Deus, você tem que desligar todas as coisas, para você ficar só você e a palavra. Tem que ter tempo, a sua mente tem que estar focada, entendeu? Você tem que estar com o seu coração ali, para que você entenda o que a palavra de Deus tem para colocar no seu coração, porque do contrário, você vai dizer o que a maioria diz. Eu leio e não entendo nada. A Bíblia não é a Folha de São Paulo, não é a Veja, não é o artigo que saiu no blog, não sei de quem, entendeu? Onde você lê numa sentada e já entendeu o que tem que entender. A palavra de Deus, ela fala nas entrelinhas. O Espírito Santo de Deus, ele quer comunicar ao seu coração aquilo que já está escrito. E para isso, você precisa estar totalmente conectado, totalmente ligado. Meu professor no seminário teológico, quando eu fiz aqui em Londrina, em 86 a 89, o Naaman Mendes, ele era o nosso professor de psicologia. E na aula de aconselhamento, ele nos ensinou uma coisa simples, mas que a gente não esquece. Quando você for atender alguém na área do aconselhamento, for aconselhar alguém, não deixe que aquela pessoa feche a porta do seu gabinete ou escritório. Você mesmo é que tem que fechar a porta. Porque no ato, na viagem, na caminhada, no trajeto, na jornada que você faz, de onde você está até a porta, você está dizendo para si mesmo, eu vou esquecer tudo que está lá fora, e toda a minha atenção agora vai estar focada nessa pessoa. É exatamente isso que nós temos que fazer em relação à palavra de Deus. Aliás, essa instrução já foi dita pelo Senhor Jesus no que diz respeito à oração. Todo mundo lembra. Todo mundo lembra. Você lembra. Qual foi a instrução? A instrução é simples. Fecha a porta do teu quarto. É você que fecha a porta. Fecha a porta para o iPad, para o iPhone, seja lá o que for. Entendeu? A televisão. Como é que a dona de casa vai ter um tempinho a sós com o Senhor se tiver o leite fervendo? Leite é incrível, você tem que ficar de olho nele. Eu, ainda que eu ponha os olhos nele, ainda transborda mesmo assim. Eu sou muito ruim até para esquentar leite. Eu não consigo. A gente tem que ficar ligado ali. Como? Como que você vai ouvir o Espírito Santo de Deus
falando ao seu coração de coisas celestiais, eternas, eternas, quando a sua atenção está em outra coisa. Como? Como você vai orar ao eterno? Como é que você vai conversar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, numa audiência exclusiva com Ele, com a sua mente pensando o que você vai fazer 2 minutos depois? E a minha pergunta é sempre a seguinte: qual é o compromisso que Deus tem para responder uma oração que nem você lembra do que você pediu? Qual é o compromisso que Deus tem para responder a oração de um homem e de uma mulher que não sabe o que pediu 2 minutos depois? Tal é a nossa falta de concentração. Tal é a nossa falta de quietude, de solitude diante do Senhor. Vocês estão me entendendo? Versículos 1 e 6, de 1 a 6, está falando das bênçãos que o Deus Pai deu para nós. E eu vou elencar apenas 2. A primeira, que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis desde a fundação do mundo. Eu e você fomos escolhidos desde a fundação do mundo. Amém? É maravilhoso isso, porque tem alguém aqui nos visitando, dizendo: poxa, como é que é isso? Você está me incluindo nesse negócio? Absolutamente sim, eu estou te incluindo, porque todos nós fomos incluídos nisso. O Senhor escolheu a todos aqueles e aquelas que em Cristo Jesus abriram os seus corações para permitir que a graça mude a história do coração de cada um de nós. Nós somos escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Isto é maravilhoso, sabe por quê? Porque isso tira de nós a arrogância do tipo: não, eu estou aqui porque eu lembro do dia que eu aceitei Jesus. É muito conhecida essa expressão, né? Aceitei Jesus. Eu acho muito engraçada essa expressão. Essa expressão, na verdade, ela é muito nova no nosso meio. Ela é muito nova. Você não vê isso no Novo Testamento. Você não vê isso. Isso é estranho ao Novo Testamento. Não existe isso de você aceitar Jesus. Isso é absolutamente ao contrário. É de lá para cá, não é daqui para lá. É Ele que nos aceita. É Ele que nos recebe. O pródigo aqui sou eu. O perdido aqui sou eu. Eu é que preciso desesperadamente do colo dele, dos braços dele. Retornar para Ele. E pensar que Ele me escolheu antes da fundação do mundo para deixar claro para todo mundo que não depende dos meus méritos, não depende das minhas virtudes, mas sim do poder dEle, que habita nele e quem Ele é. Amém? Para sermos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis tem a ver com caráter transformado pelo poder de Deus. É por isso que a gente não entende o Evangelho. É por isso que a igreja virou essa coisa de policiamento, que um pega no pé do outro, que um espia o outro, que um espiona o outro, que um acompanha o outro, dedura o outro. Que coisa incrível, que coisa maluca. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, que se eu tenho a consciência de que o Senhor, Ele me escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível, eu terei em Cristo Jesus uma vida santa e irrepreensível. Eu vou buscar isso em Cristo, é minha responsabilidade. A salvação é obra de Deus. A santificação é um processo de 2 mãos. O Senhor age, mas eu também me permito. O Senhor age, o Senhor fala, mas eu também me disponho. Eu também quero ser trabalhado por Ele. A salvação é instantânea. A salvação é instantânea. A santificação é um processo. É processual. Agora, todo o processo, ele caminha. Por isso chama processo. Ele avança. Por isso que Deus me recebe, a mim e a você, do jeito que nós somos. Mas Ele se nega a permitir que você continue do mesmo jeito, da mesma forma, fazendo sempre a mesma coisa. João 8, quem não lembra? Chegou para aquela senhora e disse: Senhora, onde estão os seus acusadores? Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Nenhum, Senhor. Todos foram embora. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Foi incrível. Que se fosse comigo, ia ter altos papos ainda, até liberar aquela mulher de lá. Ele chegou, no entanto, e disse para ela: minha senhora, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A melhor tradução para esse texto, na minha opinião, é aquela que diz assim: vai e volta por outro caminho.
Não pegou no pé, não criticou, não expôs, nada. Disse, filha, volta por outro caminho, querida, porque esse te machucou, você está percebendo? É isso, é amor. Esse Deus é amor. Amém? Vocês estão me entendendo ou não estão entendendo nada? A segunda coisa tremenda que o Senhor Deus fez é que Ele nos adotou. Nós somos adotados como filhos para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Um dia, estava andando na calçada, Moody e um colega dele. E eles estavam andando na calçada em Chicago. E, de repente, um camarada sentado, totalmente bêbado. Ele disse, de longe o bebão já foi falando. Falei, senhor Moody, o senhor lembra de mim? Foi o senhor que me converteu. E o assessor de Moody, colega dele, estava ao lado, disse, cuidado, reverendo, tem aqui aquela pessoa, vamos atravessar a rua. Moody já foi colocando a mão delicadamente no peito do seu amigo e disse, calma só um pouquinho. Eu só não estou no lugar dele por causa da graça de Deus. É só isso. A diferença entre aquele homem e eu é a graça de Deus, é só isso. Então, eu estou aqui pela graça de Deus. E eu digo a vocês agora nessa noite, eu estou aqui pela graça de Deus. Então nós temos que ter essa consciência, porque tem gente que pensa que porque entregou a vida a Jesus, porque pertence a um grupo chamado evangélico, a gente se acha melhor do que os outros. Nunca foi para esse propósito, nunca foi com essa finalidade, sempre foi para a glória, para o louvor da glória de Deus. Amém? As pessoas têm que olhar para mim e para a sua vida e dizer assim, Deus realmente existe, Ele é grande e tremendo, porque eu conheço esse homem, eu conheço essa mulher, e eu sei que ela por si mesma, ele por si só, jamais faria o que está fazendo. Isso é obra de Deus. Aí o nome do Senhor é glorificado. É isso. Fomos adotados para isso. O empresário americano chegou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para uma semana de acertos da empresa, etc. No aeroporto, entre um voo e outro, ele foi atendido por um engraxate. E aqueles meninos habilidosos que tocam samba, vocês já viram isso? Já aconteceu alguma vez com você? Toca samba, música, o que você quiser, ele toca ali. Aquele americano ficou tão impressionado com aquele garoto que começou a conversar. Era um menino de 16 anos. E a conversa se estendeu e terminou o serviço, mas a conversa foi longa. Ele foi na cidade, fez o que tinha que fazer, foi nos órgãos competentes do governo, foi saber de que ONG ele participava, aquele menino, sim, porque ele estava ligado a uma ONG, e dali nasceu um processo de adoção, sem esse garoto saber. Até que ele chegou, é claro, depois de todas as informações, chegou para o menino, conversou com o garoto, conheceu a família dele, os pais dele, viu a miséria, a desgraça em que viviam, fez a proposta, e então entregaram esse menino para esse homem, que o levaram para os Estados Unidos. Quando chegou em casa, ele apresentou a casa, e o garoto foi olhando aquelas coisas impressionantes, aquela casa maravilhosa, ruas maravilhosas, carro, etc., etc., entrando casa dentro, chegou num quarto, e aquele homem chegou e disse, olha, agora aqui vai ser o seu quarto, essa vai ser a sua casa, essa vai ser a sua família. Você, a partir de agora, é nosso filho. E ele abriu os guarda-roupas, todos, e disse, tudo que tem aqui é seu. Tudo que tem aqui é seu. Aquele menino ficou embevecido, porque ele nunca viu tanta coisa junto. Coisas que ele sonhou e que ele jamais sonhou em ter. Desses tênis que vocês sabem que tem por aí, essas camisas, essas grifes. Ele ficou impressionado, encantado com aquilo tudo e perguntou para ele finalmente, dizendo, por que o senhor está fazendo tudo isso? Aí aquele homem olhando para o filho disse que um ano atrás nós perdemos um filho, ele tinha exatamente a sua idade. E esse buraco ficou na nossa família. Nós queríamos fazer algo. Em família decidimos que nós iríamos adotar alguém. A partir de agora, você é nosso filho. Você está no lugar dele. E nós vamos cuidar de você. Agora vamos para lá, para a escola, que você vai saber e conhecer onde você vai estudar. Foi isso que o Senhor fez comigo e com você. Ele entrou na nossa vida, nos adotou e disse, a partir de agora, você é meu filho. Se você entender isso, você jamais vai ter crise do tipo, será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Como algumas doutrinas que tem por aí, agora você é salvo, agora você não é salvo, agora você é salvo, agora você não é salvo. Eu fico imaginando o CPD do céu, como é que é. Que o Senhor Jesus dizendo por cabra, tira o nome, põe o nome, tira o nome, põe o nome. Cara, que isso? Você está doido?
Nós somos adotados pelo Senhor. Ele te ama. É adoção verdadeira. É coisa séria. Isso não é uma brincadeira. Você não tem compromisso com uma instituição religiosa. Que, aliás, é um mal barato essa igreja aqui. Eu amei. Se tiver já estou me convidando para ficar num canto aí. Isso aqui é uma loucura. Mas deixa eu falar um negócio para você. Mas não é isso, brother. O negócio é mais deep, é mais embaixo. É mais profundo. É mais profundo. O mundo está cansado de religião, você também e eu também. Eu estou por aqui de religião. Eu quero saber o que a palavra diz sobre o relacionamento de Deus comigo. Ele está dizendo, eu vou te adotar como minha filha. Agora eu sou teu pai. Eu vou te adotar como meu filho. Agora eu sou teu pai. E sabe qual é a nossa parte nisso? Obedecer a esse pai. Andar segundo as regras dele, não da instituição. Você faz a distinção? Vocês estão fazendo a distinção comigo? Tem distinção, completamente. É o teu pai, tem que ter compromisso com teu pai. Conhecer as regras novas da casa. Conhecer as regras novas da casa, desse Deus. E fazer a oração do Pai Nosso com toda serenidade, com toda profundidade, com toda cumplicidade, com toda verdade, até no fundo da alma, dizendo que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Para cada uma das suas decisões que você toma todos os dias. Todos os dias. Antes das decisões, Senhor, o que eu faço? E não ficar perguntando para a galera no Facebook. E aí, amiga, o que você acha? Ah, pelo amor de Deus. E aí as tuas amigas começam a dar aqueles conselhos. Você pergunta para todo mundo, brother, menos para ele. Você fala com todo mundo. Você é inseguro, você é uma insegura. Você pergunta para todo mundo e não pergunta para quem tem que perguntar. Eu vou perguntar para aquele que me adotou, aquele que de fato me ama, aquele que tem compromisso comigo e que me conhece profundamente, à luz de João 4, a mulher do poço de Samaria. Ela chegou na cidade e não aguentou. Venho conhecer um homem que sabe tudo a meu respeito. Não está escrito isso no texto lá, mas implicitamente ela quis dizer, e vocês sabem quem eu sou também. E mesmo assim ele me aceitou. Ele me recebeu. Amém. A segunda coisa. Gente, até meia-noite termina. Só rapidinho aqui. Então, vamos lá. Do 7 a 12, vem as bênçãos do Deus Filho. Então, nos primeiros versículos, de 1 a 6, nós estamos falando das bênçãos do Deus Pai, que é a escolha que nós temos a partir dele e a adoção que nós temos a partir dele. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Por isso é para a glória de Deus que nós vivemos. Agora, a segunda verdade e a segunda bênção espiritual vem do Deus Filho, que está registrado dos versículos 7 até o 12. Eu quero, no entanto, destacar algumas coisas que eu acho importante nós lembrarmos. A primeira coisa, o versículo 7, por favor, me acompanhem. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Pare aí. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Ah, obrigado, está ali. Uau, agora que eu me toquei que estava ali. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Essa palavra redenção é uma palavra comercial. Ela era usada no mundo comercial, especialmente dos escravos. Em meio ao comércio de escravos, essa palavra era comum. Porque um escravo ele era redimido por alguém, ele era comprado por alguém. Porque um escravo, ele está ali porque ele não tem condição de pagar a sua fiança, a sua liberdade. Ele não tem poder para isso. Ele é escravo, ele está ali para dar toda a sua vida e por nada, apenas por comida e água, apenas isso. Ele é um escravo. Então, nele nós temos a redenção. Sabe por quê? Porque eu e você, o nosso estado natural era o estado de escravidão, como Paulo vai falar agora no capítulo 2. Ele diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós éramos escravos de Satanás. Nós éramos escravos dos nossos pensamentos, da nossa vontade. E Paulo explica que nós somos libertos desse mundo de escravidão. O Senhor Jesus entrou no mercado de escravos. E Ele apontou para mim e para você.
E Ele comprou cada um de nós com o seu sangue. Uma viagem recente a São Luís do Maranhão, meu amigo me levou para o centro histórico. Quem já foi lá sabe do que eu estou falando. Chegou no centro histórico, tem um mercado. E quando vocês forem lá, vão lá, que vocês vão ver. E aí entramos numa área redonda, que hoje é um mercado público. E aí ele foi me explicando, falando, olha, aqui eram vendidos os escravos. E tinha uma área grande assim. E tinha um mezanino, tipo aquele, e que fazia todo o círculo de toda aquela área. Aí ele começou a me explicar. Ali em cima ficavam os senhores e os donos e os coronéis, etc. E aqui embaixo todos os escravos. Eles apontavam de lá. Tinha aqui os homens deles de confiança, e lá de cima eles apontavam. E eu fiquei pensando justamente nesse texto, porque eu estava lá falando num acampamento de jovens, e nós estávamos falando alguma coisa nessa área, e eu estava dizendo, meu Deus, mas é exatamente isso que Roy Hession fala no livro A Senda do Calvário, que aos pés da cruz, todos nós somos iguais. E todos nós fomos encontrados nesse mercado de escravos. E chega o Senhor Jesus nesse lugar para comprar pessoas. E Ele olhou para mim e para você e disse, eu quero aquele, eu quero aquela. E o acusador e Satanás disse, isso não vale nada, isso não presta. O Senhor Jesus disse, não importa, eu estou comprando. A partir de agora ele é meu filho, ela é minha filha. E pagando com sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Você foi comprado a preço de sangue, então você vale muito, você devia entender isso. No mundo espiritual, nós somos comprados, nós somos arrancados das mãos de Satanás. Tem que entender isso espiritualmente, no mundo espiritual, o que isso representa. Você era escravo dele, ele era o teu dono, ele mandava na sua vida. Chegou o Senhor Jesus e acabou com a festa. Falou, estou aqui para comprar esses corações. E não aquela ideia que a gente tem, que nós somos os bacanas, nós fazemos o que quisermos. Ah, de repente eu estou afim de ir lá na capela, de repente eu não estou, e etc e tal. Isso é que eu chamo de pobreza, de vida raquítica espiritual. Isso é que eu chamo de uma vida completamente alienada. Um homem ou uma mulher de Deus tem que saber o que aconteceu com ele. Você só está em pé por causa da graça de Deus. E você só tem o perdão dos seus pecados por causa do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Amém? Pecados, nós temos que trabalhar isso de maneira muito clara e muito simples. Não tem problema de falar isso. Às vezes tem uma galera, uma moçada que tem um pouco de preocupação, acha que vai criar milindres, etc. Se Jesus falou, é porque é real. Se os apóstolos e Jesus falou sobre ele, é porque é real. Se nós vemos os profetas falando sobre isso, então é real. E nós temos que encará-los de frente. E os pecados nossos têm que ser tratados à luz da palavra de Deus. Primeiro você precisa saber o estrago que ele faz na sua vida. Ele arrebenta comigo e com você. Arrebenta com a nossa vida. Arrebenta com a nossa comunhão com Deus. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eu ouço tanta gente falar, Deus não me ouve, Deus não me atende. Chega próximo da vida dessa pessoa para você ver. Sem julgar, por favor. Sem julgamentos. Conversa com ela. Vê como é que ela trata, como é que ela prioriza o relacionamento dela com Deus. E você vai entender em 2 minutos depois que ela está totalmente fora de foco. Mas ela quer a bênção de Deus, mas não trata seriamente das coisas. Eu vou falar para você de um homem que era chamado o homem segundo o coração de Deus. Todo mundo já sabe quem é. É Davi. E esse homem, no Salmo 32, ele disse, bem-aventurado aqueles cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E ele fala no Salmo 32, olha que coisa incrível, esse homem disse o seguinte, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Isso levado ao pé da letra, chega muito próximo da depressão, muito perto, sequidão de estio, ossos secos, secando por dentro. Davi está dizendo que ele reconhece, ele quis esconder, quis ludibriar Deus, quis dar um drible, quis dar uma de brasileiro sabido. Deixa comigo, nós vamos dar um jeitinho. Está na cultura, essa coisa maldita que está na nossa cultura.
Isso é uma cultura maldita que precisa ser tratada pelo Evangelho, só o Evangelho para relativizar e acabar com essa festa chamada jeitinho brasileiro, que isso é uma coisa diabólica e satânica, que só arrebenta com a nossa vida, em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Não estou chocando vocês não, né? Que vocês estão assim, daqui a pouco, meu Deus, esse homem está bravo. Ele vai voar em cima de nós daqui a pouco. Acho que é a última vez que eu vou pregar aqui. Davi disse, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Aí ele disse, então eu fui à tua presença, abri meu coração, contei para ti toda a verdade. Salmo 51, que ele também escreveu, quando Natão visitou no palácio, foi para o seu recanto sozinho e escreveu o Salmo 51, que é uma das coisas mais lindas que existe na Bíblia. Uma das peças mais lindas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem compaixão de mim. Eu pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Olha, veja que ele não transfere culpa para ninguém. Tem gente que adora transferir. Transfere culpa para todo mundo. Culpa na igreja, a igreja culpada, pastor. Os top é o pastor e a sogra, são os preferidos. Que a gente não se defende, é um problema sério. Culpado é a sogra, culpado é o pastor, culpado é não sei o quê. E agora tem um culpado, é a Dilma também, né? Então está fácil. Nós temos muitas opções para transferir as nossas mazelas, os nossos problemas. E por que a gente não faz só o que é correto? Por que a gente não para de viajar para fora e faz a viagem para dentro? Por que é que a gente tem tanta dificuldade de viajar para dentro? Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Não tem um aqui nessa sala que não tenha pecado. Começar por mim. Um dia um cara chegou para mim e falou, Antônio, a gente sabe que você tem uns problemas. Tem aqueles que você sabe e eu tenho mais um papelzinho aqui se você quiser. Tem uma listinha que você não sabe ainda. Que esses não são os externos, porque tem pecado que é externo e tem aqueles que só eu que sei. Porque pensamentos, por exemplo, só eu que sei o que eu penso sobre você. Quem eu sou de fato. Quem nós somos de verdade. O dia que você tem um encontro com você mesmo, você nunca mais vai julgar ninguém. O dia que você fizer uma viagem para dentro, você nunca mais vai olhar com carinha feia, com caras e bocas para o outro irmão. Uma vez eu estava fazendo a ceia numa igreja, que não é aqui, não se preocupe. Aí chegou uma irmã para mim e falou, ô reverendo, o que o fulano de tal está fazendo aqui, participando da ceia? Olha só o tamanho da arrogância. Eu olhei para ela e falei, o mesmo que eu e você. Ele está fazendo aqui nesse lugar o mesmo que eu e você. Nós viemos aqui porque todos nós reconhecemos que nós somos pecadores, precisamos da graça de Deus, precisamos dos irmãos. E, portanto, através do sangue de Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E ponto, that's it. Nada mais do que isso. Mas é que a gente sempre acha que o pecado do outro... Olha, eu sou pecador, mas aquele cara... ela é mais pecadora do que eu. Isso parece que dá uma satisfação para a gente. Ele é mais pecador do que eu. Por que a gente só não olha para a palavra de Deus e entende a palavra de Deus e entende, deixa isso entrando dentro de nós, tipo espigão, entrando até o final, para a gente se conscientizar de quem que nós somos. Nós somos pecadores, nós precisamos ser comprados, porque você jamais teria condições de sair do mercado de escravos se não fora a intervenção do Senhor Jesus. Por isso que está cheio de gente nas igrejas, em geral, que é todo melindrosinho, todo não me toque, não me reles, todo Maria fecha a porta que teu pai morreu. Conhece aquela plantinha? É uma plantinha, você toca nela, ela fecha. Tudo sensívelzinho, sabe por quê? Porque é gente que não conhece a palavra. E povo que não conhece a palavra fica arrogante, acha que Deus não faz mais do que obrigação abençoando-o. Fica magoado com Deus, briga com Deus. É uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante, a inversão por ignorância, por desconhecer, por não saber, por não conhecer a palavra, porque Ele é o Todo-Poderoso. Esse negócio de carteirada, você sabe com quem você está falando? Isso é carteirada de nego carnal. A pergunta do discípulo e da discípula é exatamente ao contrário. Quem sou eu? Quem sou eu para estar aqui?
Quem sou eu para apontar o meu dedo? Quem sou eu para julgar o outro? Quem sou eu? Temos a redenção pelo sangue do Cordeiro. Ele derramou do seu sangue, com a sua graça sobre nós, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Eu vou ser breve aqui agora e dizer o seguinte: com pecado a gente trata assim. Você chama tudo pelo nome. Se é mentira, é mentira. Se é problema que você tem, chame o pecado pelo nome. Para de decorar, para de enfeitar, para de criar uma imagem que não existe, para de usar o Photoshop para pintar o que não existe. Eu chamo isso de foto de Facebook. Foto de Facebook. Alguém aqui já colocou uma foto que você não gosta no seu perfil do Facebook? Claro que não. Um dia eu estava colocando uma foto no Facebook e estava eu e minha filha, e ela do lado. E eu coloquei, puxa, eu vou colocar essa foto. Ela falou, não, papai, não pegou o meu lado, o meu melhor lado. Ela queria que fosse uma pose porque ela não estava legal. O engraçado é que eu também tinha escolhido a foto porque eu achava que eu estava legal na foto. É assim. Só tem foto feia no Facebook, no Facebook do seu amigo. Foto sua feia, só no Facebook do seu amigo. Ele bota umas fotos lá que você tem raiva, tem vontade de pedir para o cara para tirar. Sabe por quê? Porque a gente gosta de apresentar a nossa melhor imagem. Vamos voltar para o nosso assunto aqui. Nós vivemos uma sociedade da imagem. Uma sociedade mascarada, mentirosa, hipócrita, por falta de encontro pessoal consigo mesmo. Por falta de entregar o coração diante do Senhor e pedir perdão pelos seus pecados. Perdão pelos seus pecados, abandoná-los e entender que Cristo deu a sua vida por nós, pelos nossos pecados, e que, portanto, nós temos a redenção, nós já fomos comprados, agora é a nossa parte de entender isso, assumir isso e crer nesta palavra, crer nessa palavra e adotá-la para si. Amém? Seguindo ainda nessa leitura, está quase acabando a noite. Vamos para o último, então. Bênçãos do Espírito Santo. Versículos 13 a 14. Esse eu quero ler, que eu gostaria que você tivesse na memória. Versículos 13 e 14, por favor. 13 e 14. Veja o 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, esse nele está falando de Cristo, de Jesus. Agora veja, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, e o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Para só um pouquinho aqui. Veja o texto comigo, olha para o texto. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, está falando não da palavra de um homem, está falando do evangelho. Ler a palavra de Deus é uma condição sine qua non para nós recebermos a graça de Deus na nossa vida. Você não pode terceirizar a leitura da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, galera? Não dá para transferir isso. Eu não posso beber por você. Eu não posso almoçar por você. Posso? Não. Eu posso me alimentar por você? Não. Então, por que é que às vezes a gente tem a mania de transferir ou de terceirizar a leitura da palavra? Ninguém vai ler a minha Bíblia por mim. Ninguém. Porque do contrário, eu e você vamos ficar refém dessa moçada aí. E é tudo que eles querem. Nesse país nós dizemos que alguns políticos apostam na impunidade e por isso fazem o que querem. Então agora aguenta a ponta aí e ouça essa. Muitos líderes religiosos apostam que o povo não conhece Bíblia e eles falam o que querem. E as pessoas engolem no pacote. Engole como é que a gente fala, no enlatado. Sem pensar. Você tem um compromisso. Se você quer ter comunhão com Deus, se você quer conhecer a Deus de verdade, você não pode terceirizar isso. Você tem que ter comunhão com a sua Bíblia diariamente. Se você quer ter um corpo sarado, não é ficar só se bombando. Tem exercícios que você tem que fazer. O nosso problema é que a gente não quer entrar na disciplina. Nós temos problemas com disciplina. A gente já quer o caminho mais curto. O que tem de bom aí para dar uma bombada já? O cara quer sair de lá com uma barriga dessa, do tamanho da minha, e quer sair de lá igual esses meninos que tem aí, que é uma barriguinha de tanquinho todo bonitinho. Mas é num piscar de olhos.
A gente pensa que isso vale no mundo espiritual. Por favor, entenda isso. Isso não existe. Vida com Deus é relacionamento. 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 Tem que ter tempo. Relacionamento com a palavra. Você tem que entender, degustar, ruminar, pensar, voltar para crer. Senão você fica crendo nos sermãozinhos que você ouve por aí. Fique esperto, brother. Acorda. Para com esse negócio de ler a Bíblia que os outros leem. Leia a Bíblia para você, para a sua vida, para você crer na palavra, e ninguém vai fazer a sua cabeça. Ninguém vai te enganar mais. Ninguém vai colocar mais medo em você. Ninguém vai dizer no que você tem que crer ou não tem que crer. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Falando do evangelho, você sabe que a palavra evangelion quer dizer tudo que Jesus fez e tudo que Jesus ensinou. É só isso. Evangelho é só isso. O resto é acessório. O evangelho é tudo que Jesus disse, tudo que Jesus ensinou. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Agora presta atenção. O evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Tem até uma música aí, né? Eu tenho a marca da promessa, não é? E eu não sei se aqui canta essa música, porque eu estou vendo que aqui tem umas músicas muito loucas, lindas, maravilhosas. Eu amei mesmo. Amei mesmo. Mas essa música, ela é até bonitinha, mas tudo bem, vamos pegar a marca da promessa. Eu já vi tanta gente cantar isso. Pergunta para o cara, você sabe o que você está cantando? O cara fala, hã? O cara não sabe, ele nem imagina que está na Bíblia. Ele não sabe do que ele está falando. Aliás, esse negócio de Bíblia é interessante, que tem gente que pensa que aquele ditado que diz, pau que nasce torto, morre torto, está na Bíblia. Eles pensam isso. Pau que nasce torto, morre torto. Diz a Bíblia, pau que nasce torto, morre torto. Falei, onde é que você viu isso? Antigamente se dizia assim, até o ano 2000 chegarás, o 2000 não passarás. Tinha gente que dizia que estava na Bíblia. E tem gente que nunca soube que o Pai Nosso está na Bíblia. É interessante como a gente não conhece a palavra de Deus. Então veja comigo, o Espírito Santo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Eu fui selado com o Espírito Santo da promessa quando eu criei no Evangelho, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, quando eu disse, chega de viver a minha vida do meu jeito, agora eu quero viver a vida do seu jeito. Chega de dar razão para mim mesmo, agora eu dou razão a ti, tu tens razão e eu não. A partir desse dia, eu recebi a marca da promessa, o selo da promessa. E o selo tem duas características principais. A propriedade e a autoridade. O selo de autoridade. Quando você recebe o selo de autoridade do Senhor, quando você recebe o selo da autoridade do Senhor e do Evangelho na sua vida, tudo o que você fala é legitimado pela Trindade. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que tem tanta gente que até tem um rótulo de Evangelho, quando abre a boca, não diz nada. A palavra dele não faz diferença, que ninguém acredita. Você não tem tutano, não tem respaldo. É como um papagaio que fica repetindo coisas. Agora, quando um homem de Deus e quando uma mulher de Deus, selado com o Espírito Santo da promessa, quando ele fala, o Espírito Santo de Deus diz, isso é verdade, tem o meu selo de autoridade sobre ele. E aí faz diferença, aí tem efeito. Aí o cara fala um negócio e aquilo tem resultado e muda mesmo a vida de pessoas. Mas a segunda coisa é de propriedade. Propriedade. Propriedade quer dizer, mais ou menos, o que acontecia com os escravos. Eles tinham as marcas dos seus donos nos corpos deles, que acontece com os animais hoje, com o gado, por exemplo. Então aquilo significa que aquele animal pertence àquela fazenda com aquela marca. Com aquela marca. Quando o selo do Espírito Santo de Deus veio sobre mim e sobre você, você recebeu uma nova marca, ou seja, agora eu tenho um outro dono. Agora eu pertenço ao Senhor. Amém? Quando o Kaká usou pela primeira vez aquela camisa, dizendo, eu pertenço a Jesus, eu pertenço a Jesus, criou um escândalo. A mídia internacional ficou escandalizada com aquilo. E ele, muito serenamente, disse, olha, eu só estou dizendo para fora o que é verdade para dentro, é só isso. Existe uma verdade dentro de mim, é que eu não pertenço a mim mesmo. E Paulo já tinha entendido isso e tinha dito isso em Gálatas capítulo 2.
Eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós temos o selo do Espírito Santo da promessa. O homem e a mulher de Deus, que tem um compromisso com a cruz, um compromisso de confissão de pecados e abandono de pecado, uma vida nova, uma vida reta, é adotado pelo Senhor, tem o selo do Espírito Santo da promessa. Amém? Seguindo o texto, por favor, e aí nós encerramos. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Este é o green card, esse é o passaporte, esse é o ticket de entrada. Tem que ter o selo. Quem não tem um selo não entra. E esse selo está disponível para todo homem, toda mulher que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essas são as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. E agora eu quero pedir licença para orar com todos vocês. Eu gostaria de orar e pedir a bênção de Deus. Eu acho que nós não podemos passar por uma reunião como essa e começar uma semana amanhã sem receber uma palavra de oração. Quero convidar o meu amigo, pastor Degal, para estar comigo aqui. Nós queremos orar por vocês. Nós queremos pedir a bênção sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Nós queremos pedir a bênção de Deus sobre o seu dia a dia. Tem gente aqui que vai ter coisas importantes para resolver nessa semana. Tem gente aqui que tem um resultado de exame esperando para acontecer. Tem gente que vai no médico, tem gente que tem um problema para resolver na empresa, um problema com o funcionário, um problema em casa, não importa. Nós queremos orar por você. E a galera do som, se quiser vir aqui, por favor, se quiser botar um sonzinho rolando lá no final ou de fundo, fique à vontade. Nós queremos orar por vocês. Nós queremos pedir a bênção de Deus sobre vocês. Pode ficar de pé um minutinho, por favor? Obrigado. Amém. Amém. Gente, oração é conversa íntima com Deus. É uma coisa muito pessoal. E que você coloca a sua vida dentro do Senhor. Tá certo? Uma coisa eu quero dizer a vocês. Desde o primeiro momento que eu entrei aqui, eu percebo claramente a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu estou muito feliz por essa igreja. E eu sei que vocês passam por lutas e dificuldades. Olha aqui para mim. Eu sei. Mas eu sei também o Senhor que nós servimos. Então vocês fiquem firmes. A liderança que está aqui, fiquem firmes, batalhando, apoiando, orando pela comunidade, orando por esse projeto maravilhoso, pedindo a bênção de Deus sobre a capela, e abençoando e continuando o ministério maravilhoso que vocês têm para essa cidade. Vocês sabem que vocês são uma igreja diferente, porque Deus os fez assim, e Ele quer usá-los assim para a glória de Deus Pai. Amém? Agora, essa oração que eu vou fazer é pessoal, é para a sua casa, é para o seu coração, é para a sua família. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por estarmos juntos aqui nessa noite. Obrigado por este encontro. Obrigado pelo privilégio e a oportunidade de estar com seus filhos e filhas aqui. Eu oro pela casa de cada um. Às vezes nós passamos lutas e ninguém fica sabendo. Mesmo aqueles irmãos que frequentam a mesma comunidade, sentam do nosso lado, mas não faz ideia do que nós estamos passando em casa, no trabalho, ou na faculdade, ou no colégio. Eu quero pedir a tua bênção sobre todos os teus filhos e filhas aqui nessa noite. Eu quero pedir a tua bênção para quem está enfermo. Pai, tu és um Deus que cura, então cura os teus filhos nessa noite. Põe a tua mão, Senhor, sobre eles. Leva embora a enfermidade, porque a tua mão alcança onde o homem não alcança. O teu poder chega onde o homem não chega. Ó Deus, eu sei que às vezes quando nós estamos doentes, a gente fica inseguro, a gente fica ansioso. Então leva embora a ansiedade desse homem e dessa mulher e derrama a tua paz e a tua alegria no coração dele e no coração dela. Aqueles e aquelas que têm coisas importantes para resolver nessa semana, vai na frente, Senhor, abrindo portas, quebrando barreiras, quebrando muralhas, quebrando obstáculos, construindo pontes para a tua glória. Abençoa também o meu irmão e a minha irmã que está com o coração cheio de amargura, cheio de mágoa. Tira isso, Senhor. Limpa, Pai de amor, limpa de mágoas, livra-nos das mágoas, ressentimentos, raiz de amargura. Livra-nos disso e dá-nos um coração puro
puro, um coração limpo. Abençoe cada família aqui representada, abençoe cada lar, os maridos, as esposas, abençoe as mamães que estão aqui nessa noite, abençoe o coração e a vida de cada uma delas, abençoe os nossos visitantes, enche o coração desses homens e mulheres que nos visitam com a tua presença. Abençoa, Pai de amor, a liderança dessa igreja, derrama a tua graça e a tua bênção, derrama cada vez mais amor, ó Pai de amor, ao coração de cada um deles, em relação a esse ministério maravilhoso, a essa missão maravilhosa, que é a Capela da Graça. Abençoa, Pai de amor, que esta igreja seja uma luz nessa cidade, que muitos venham aqui para se encontrar contigo. Faça uma revolução nesse lugar, derrama o teu poder e a tua glória nesse lugar. Fica conosco, e muito obrigado pelas bênçãos espirituais. Obrigado porque nós somos adotados por ti, nós somos escolhidos pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor nos comprou, e agora nós estamos livres para te servir. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, pelo selo do Espírito Santo de Deus. Obrigado, papai, e agora leva-nos em paz para os nossos lares. Leva-nos em paz, dá-nos uma semana abençoada, vai à nossa frente, e ó Deus, mostra-nos, revela-nos de maneira muito clara, qual é a tua vontade para com a nossa vida. Decisões importantes, nós queremos todas tomá-las de acordo com a tua vontade, para a tua glória e para a tua honra, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de todas as mamães aqui presentes nessa noite, todo o povo de Deus que está presente nesse lugar e espalhados pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Quem foi abençoado, diga amém, aleluia. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, oh, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso.